Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Janome do Brasil e hoje eu vou te ensinar como fazer essas lindas tags decorativas para você colocar aí na sua decoração nas festividades de fim de ano. Então vamos nessa! Bom, então o primeiro passo que a gente precisa fazer para inserir o bastidor na nossa máquina de bordado é inserir primeiro o bordado na máquina, tá? Então o primeiro passo é a gente inserir o nosso pendrive e a máquina já vai avisar que o pendrive já está inserido na máquina. Agora a gente tem que ir bem aqui, ó, nesse ícone de pasta, que é abrir arquivo, e ir aqui no pendrive. Se ele já tiver selecionado, não tem problema, tá? Então agora a gente vai nessa pastinha EMBF, e aqui a gente já pode localizar o nosso bordado. Aqui existem 3 pontos de visualização. Esse que já está inserido, né? Esse aqui do meio, que deixa um pouquinho maior, ou esse aqui, caso o nome seja um pouquinho maior. Mas o ideal é que o nome do seu bordado seja o menor possível e sem acentuação. Por quê? Porque senão a máquina não vai ler no pendrive, tá? Então as dicas são: ter um pendrive com baixo número de memória, no máximo 2 GB é o suficiente, tá? Ter nomes curtos e também sem acentuação, isso é super importante. Assim não vai ter problema do seu bordado abrir na sua máquina, tá bom? Então a gente seleciona ele aqui, vai pedir para apertar no OK, que é para manter as mãos livres, então você não pode colocar sua mão na área onde o braço pantográfico vai movimentar, tá? Isso é super importante e também é mais seguro, tá? Então a gente aperta em OK e automaticamente o braço pantográfico vai se dirigir à posição inicial. Aperta OK novamente para confirmar o bastidor. Aqui nesse projeto nós estamos utilizando o bastidor 20×20, tá bom? Então a gente aperta OK e já pode começar a fazer o bordado na sua máquina. Agora nós vamos colocar o nosso bastidor na máquina, vamos levantar aqui a alavanca do calcador e também aqui vamos puxar para a nossa direção desta forma. Esse botãozinho preto a gente empurra para a nossa direção e vamos inserir nas hastes do braço pantográfico. Confirma se está tudo certinho, abaixa o calcador e agora sim a gente pode apertar para iniciar o nosso bordado. Então vamos apertar no botão de Start Stop, que é onde a gente inicia o trabalho, pausa e também pode encerrar sem problema nenhum. Estou usando uma linha preta, tá? Nesse projeto, apenas para fazer a primeira etapa, que é a marcação dos círculos do bordado, tá bom? Então vamos nessa. Start Stop. E aqui está a primeira marcação, tá, do nosso bordado, que são os círculos, onde a gente vai localizar a posição dos tecidos no bordado, tá? Mas a gente pode observar uma pequena coisa que faz muita diferença na hora do bordado, que é a utilização da mesa extensora para dar mais estabilidade ao bastidor. No primeiro momento a gente não utilizou, mas é super importante que você sempre utilize a mesa extensora. Então a gente vai tirar aqui a nossa árvore e vamos inserir a nossa mesa extensora. É super importante utilizar a mesa extensora porque você consegue dar mais estabilidade ao seu projeto, ao decorrer, né, da execução do seu projeto. Porque assim você não danifica tanto o braço pantográfico, quanto o próprio bastidor e até mesmo a máquina, tá bom? Então aqui a gente terminou a primeira etapa, a gente fez as primeiras marcações dos círculos, tá? Da nossa tag de Natal, pra gente inserir nas decorações, tá? Agora a gente vai para a primeira etapa, que é inserir a manta e os tecidos da parte superior. Então vamos nessa. E outro acessório super importante que não pode faltar no nosso bordado são os clips. Esses clips são os clips que protegem o bordado e também fixam o tecido no bastidor, assim tendo mais estabilidade. Então a gente pode tirar aqui, levantar o calcador e inserir os nossos clips. Muito importante utilizar esses clips porque você tem mais estabilidade
do tecido no bastidor. Aqui, como eu estou utilizando só uma entretela, não teria tanta necessidade assim. Mas é sempre bom prevenir, tá? Então aqui está. Na máquina 400Z também vem um conjunto de clips para você bordar aí na sua casa. Então agora a gente vai para a parte de inserir os tecidos no bordado. Então agora a gente vai para a segunda etapa do nosso bordado e é bem simples. A gente vai inserir uma fitinha de 10 centímetros, em torno de 10 centímetros, tá? 5 para cada lado, né, no caso. E aqui eu coloquei mais 1 centímetro para baixo, tá? Então no caso seriam 12 centímetros, para a gente pendurar a nossa tagzinha na nossa árvore, tá bom? Então é coisa bem simples. E ela já vai estar embutida no nosso bordado. Então aqui a gente arruma ela direitinho aqui, para ficar certinho. E o truque é utilizar a cola, pode ser cola bastão, tá? Pode ser cola bastão e passar um pouquinho de cola aqui. Passou um pouquinho de cola, você vai vir aqui bem no centro, ó, bem no centro e colar a fitinha. E o truque, o pulo do gato, é você utilizar uma fita, pode ser fita crepe ou qualquer fita que você tenha aí que descole fácil, tá? Você vai jogar ela aqui, vai juntar e jogar ela aqui pro lado, desta forma, ó. Então, prende bem e coloca aqui do ladinho. Porque assim não corre risco de, na hora de bordar, tanto a parte de baixo quanto aqui, pegar e acabar bordando, né? Pegando uma lasquinha ou alguma coisa do gênero e bordando por cima e prendendo. Por exemplo, se ela tivesse aqui em pé, a parte de cima iria ser bordada e prenderia e você não conseguiria soltar, porque ela vai ficar embutida. Então o pulo do gato é esse. Você pegar uma fitinha e colocar pro ladinho. Isso você repete só nas de baixo, tá? Só nas de baixo. Tanto nessa aqui quanto nessa daqui. Vamos repetir o mesmo processo. E prontinho. Aqui está as nossas fitinhas já pregadas, né? Fixadas no nosso bordado. Aqui a gente isolou as duas de baixo para que o bordado de cima não prenda elas, tá bom? Pode deixar que a cola bastão vai deixar fixado e aqui com a fita crepe não vai desprender. E na parte superior não precisa porque vai ficar para fora e não tem problema, tá? A próxima etapa é a gente colocar as nossas mantas. Vamos colocar na posição aqui. Eu estou utilizando retalhos de projetos anteriores, tá? Para já facilitar. E vamos utilizar um retalho também de projetos anteriores. É sempre bom praticar a sustentabilidade, então não jogue os retalhos dos seus projetos fora, sempre utilize para essas questões que acontecem aqui no dia a dia, né? De você criar novos projetos e reutilizar, fazer a reutilização desses materiais descartados e que você reservou, tá bom? Essas sobras. Então aqui eu vou utilizar um retalho que sobrou, é bem grande, de algodão cru, para fazer a base superior do nosso bordado, tá? Então aqui a gente sobe o nosso calcador e vamos inserir aqui. O truque que você poderia fazer também é utilizar os próprios clips magnéticos para fixar, né, esse trabalho aqui, esse tecido, tá? Então aqui eu estou vendo se está tudo certinho, não saiu nada do lugar aqui, isso é super importante. Vamos posicionar esse outro aqui, esse outro tecido. Opa! E utilizar o próprio clipe para fixar aqui o nosso tecido. Olha que bacana! Você tem ele totalmente plano e protegido para não sair do lugar. Bem bacana, né? Vamos colocar o de trás.
Vou colocar só mais esse. E pronto. Tá vendo como é legal? Então agora a gente vai fazer a próxima marcação. Vamos pegar aqui a nossa linha, colocar para trás. E a próxima marcação vai ser uma costura tripla. Então ele vai fazer como se fosse um zigue-zague reto, vamos supor, né? Ele vai e volta 3 vezes, tá? Essa é uma configuração do software de bordado. Então aqui a gente verifica se desceu o calcador, super importante, e aperta no botãozinho de Start Stop e vamos nessa. E veja como ficou a nossa primeira base do bordado, pessoal. Ficou bem legal e bem bacana. No primeiro momento aqui eu estou utilizando apenas linha preta, tá? De bordado. Porque a gente não vai precisar dar o acabamento ainda na nossa peça, tá? No nosso projetinho. Agora a gente vai partir para a parte do bordado de dentro das nossas tags, tá? Agora sim a gente vai fazer a troca das cores do bordado. Mas até o momento, como era apenas as bases, não tem problema utilizar a cor que você tiver aí disponível. Eu utilizei o preto porque é o que estava aqui mais próximo do meu alcance. Então aqui a gente tira os clipes magnéticos. Pronto, pessoal, tirei os clipes aqui do bastidor, agora a gente vai fazer o corte do excesso de tecido em volta do nosso bordado. O que isso significa? A gente vai tirar aqui, ó, bem rente à margem, todo o tecido que ficou para fora dessa marcação do bordado, tá? Então dentro nós iremos fazer o bordado seguinte, mas antes vamos tirar o excesso para adiantar o nosso trabalho. Precisa fazer nessa primeira etapa? Não tem necessidade, mas eu gosto para já me livrar desta etapa futura, tá bom? Então eu vou fazer o corte aqui do excesso em volta, você vai ver como vai ficar e eu já volto com o resultado. Bom, então aqui a gente já cortou o excesso de tecido das nossas tags, tá? Sempre tomando cuidado de na hora de você cortar próximo das nossas fitinhas, para você não cortar, tá? Isso é super importante. Mas, como ela fica aqui já embutida, você vê que já dá um super acabamento. Então agora a gente vai inserir novamente o bastidor na máquina e bordar a parte interna das nossas tags. Vamos inserir aqui, sempre levantar o calcador, inserir o bastidor aqui na haste e a gente já pode apertar o play, o Start Stop. Então, vamos nessa! Bom, então aqui a gente já terminou o nosso bordado na parte interna dele, tá? Das tags. Agora a gente vai retirar o bastidor para inserir o tecido da parte traseira do nosso bordado, para dar o acabamento também. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu tô com o meu bordado aqui, tá? A parte já interna bordada e a parte externa já com amarração. E as nossas fitinhas aqui, ó, pra gente colocar na nossa árvore. Então, o que a gente vai fazer? Virar aqui do lado avesso. Vamos pegar uma tesourinha e vamos tirar o excesso aqui de toda a borda, né? Essas linhas que ficam aparentes aqui, ó, para dar um melhor acabamento. Aqui no meu bordado não tem muita linha aparente na parte externa, em todo o contorno. Então não tem problema. Essas linhas do meio não tem problema deixar, porque a gente vai escondê-las, né? Então não precisa dar necessariamente um super acabamento a elas, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer agora? É bem simples. Você pode utilizar uma cola aí da sua preferência, pode ser uma cola spray ou algo do gênero. Eu vou utilizar uma cola bastão, tá? E eu vou simplesmente passar
por toda a circunferência aqui do meu trabalho. Então, eu vou lá e vou passar por toda a circunferência do meu trabalho. Por que eu vou fazer isso? Porque isso também é mais uma técnica para você aplicar retalhos de tecido no seu projeto aí de bordado, tá? Isso é bem legal. Então, o que a gente faz? A gente coloca aqui o retalho. Você pode ver a orientação, né? A orientação de referência. Vai passar a cola. Isso é uma das soluções, tá? Você poderia simplesmente colocar também uma outra entretela e depois retirar. Eu não vou fazer isso, tá? Vou utilizar esta dica aqui, que também é valiosa. Porque a gente vai apenas amarrar, tá bom? Esse tecido, para depois a gente tirar o excesso e dar o acabamento. O que eu vou fazer? Tomando muito cuidado, eu vou vir aqui e vou retirar o excesso de tecido, tá bom? O excesso de tecido. Então, eu vou vir aqui e vou tirar o excesso de tecido. Veja onde vai bater aqui o final. Posso riscar com um giz de costura, tá? Um giz de costura. Vou virar aqui para minha direção. E vou vir aqui tirar o excesso. Não vai ter tanto problema porque a cola ela tá bem fixada, ó. Ela tá bem fixada. Então não tem problema. Os cantos que não tiver fixado, por exemplo, esse aqui, você pode simplesmente vir aqui com a cola. Vamos pegar a minha cola aqui de novo, novamente. E tirar um pouquinho aqui e passar mais cola aqui também. Você pode utilizar uma cola spray ou algo do gênero, tá? Eu gosto de usar cola bastão porque fixa na hora já. Passa assim com a mão e pode vir aqui tirando o excesso de tecido. Cuidado para não tirar muito, tá? Então aqui tá coladinho, ainda tá meio fresquinha, mas já ela já seque e já fica certinho. Mas pode ver, ó, que ela já fica, ó. Eu não vou puxar com tanta força porque senão vai sair, né? Mas, ó, já fica bem fixado, tá? E isso eu vou fazer também nas outras tagzinhas, tá? Então, vamos lá. Você pode utilizar qualquer tecido, dependendo da temática que você queira dar aí no seu projeto, né? Na sua árvore, não tem problema. Aqui eu estou utilizando mais um tecido da temática para ficar já no tema, tá bom? Então aqui eu tenho também, isso aqui é um retalho de tecido, tá, galera? De outro projeto que a gente fez, sobrou. Então aqui eu vou cortando o excesso. Uma dica é, quando você faz um pique, ele rasga no fio. Então, automaticamente, o rasgo vai estar no fio, tá? Vou pegar a minha cola novamente, vou passar aqui em todo o meu projeto e venho aqui com o meu tecido. Lembrando que isso é uma técnica, mas você pode aplicar a sua caso você saiba uma mais fácil até, né? Não tem problema. E a gente vai lá e corta novamente. Como a gente vai cortar o excesso de tecido depois, não tem problema cortar todo, tá bom? Então aqui a gente corta bem na margem. Ok? Vou fazer nos outros e já voltamos. Bom, pessoal, então voltei aqui, já colei todos os tecidos na parte traseira da nossa tag. Agora a gente também vai fazer mais uma coisa, que é colar essas abinhas que ficam aqui, ó, tá vendo, ó? Isso também é importante, para também não, na hora que for passar a agulha pelo bastidor, né, pela entretela na hora de fazer o trabalho do bordado, não ter nenhum problema ao decorrer desse caminho, tá? Então é sempre bom. Então a gente passa aqui, ó, levemente, um pouquinho e dá uma apertadinha. Passa também aqui, dá uma apertadinha. Isso é só mesmo para não ter nenhum problema, tá bom? Só mais um preciosismo.
mas em teoria não vai acontecer nada, tá? O que você pode fazer, que também pode ser muito bom fazer, colocar mais uma camadinha de entretela aqui, tá? Entretela rasgável. Então, o que a gente vai fazer? A gente colocou aqui o trabalho, né? O que a gente pode fazer? Vamos pegar uma caneta e o truque é bem simples. Vamos delimitar toda essa área com uma caneta para a gente não perder essa posição, tá? Ó, desta forma, para a gente não perder a posição que está o bordado, tá? Porque isso dá problema na hora da gente retornar a entretela, né, o nosso trabalho para o bastidor. Então, a gente pode tirar os nossos clipes. Podemos desrosquear aqui, ó. Vamos desrosquear. Retirar, ó. Tá vendo? Naturalmente, ele fica marcado, ó. Então, tecnicamente, você não perderia, mas é sempre bom fazer essas marcações, tá? É super importante também. E aí, o que a gente vai fazer? O pulo do gato. Vamos colocar mais uma entretela aqui para nos auxiliar. Caso você fique com medo de apenas deixar o tecido da parte de trás, não tem problema, galera. Ó, vamos colocar aqui, vamos pegar a nossa parte de cima. Vamos organizar aqui. Vamos tirar essa parte de baixo aqui pra gente conseguir organizar direitinho, pra não perder o desenho. E na parte de baixo, a gente deixa a entretela. Porque a entretela rasgável, a gente consegue rasgar ela depois, tá? Então, não tem problema. Se você quiser colar o tecido atrás e depois colocar uma outra entretela, não tem problema, pessoal. É mais um preciosismo que você pode fazer aí no seu cantinho da costura, tá? Então, eu tô aqui com a parte de baixo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Tô com uma área menor de trabalho, mas não tem problema. Tudo na calma, sem pressa. Vamos encaixar aqui o trabalho na parte de baixo. Desta forma. Qualquer coisa, se você ver que não tá entrando porque tem mais uma camada, a gente vai e desrosqueia aqui, ó, tá bom? Desrosqueia mais um pouco e pressiona. Pronto, entrou. Verifica se tá tudo certinho, se não tem nada pra fora, se tá alinhado com o desenho que a gente fez, isso é mega importante, tá? Ó, tá alinhadinho. Ó, às vezes quando a gente puxa sem querer, ele sai. Não tem problema, você vai lá e coloca de volta. Ó, uma questão aqui, ó. Tá vendo que aqui tá um pouquinho pra fora ainda? Então, a gente tem que tirar e colocar novamente. Tem que sempre prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, aqui a gente vai, arruma, traz um pouquinho pra cá e reposiciona, tá? Não tem problema, toda calma. É só um preciosismo. Agora a gente rosqueia um pouquinho, verifica se tá nivelado com o bastidor de cima, com o bastidor de baixo. E pronto, rosqueia bem aqui, ó, tá vendo? Rosqueia bem. E prontinho, aqui está. Partes de trás, colocamos uma entretela rasgável para nos auxiliar no deslizamento ali da área do bastidor e com a máquina. E agora a gente vai fazer o acabamento. Primeiro ele vai fazer a marcação para marcar o tecido de baixo, né? Para depois a gente cortar o excesso. E depois ele faz o preenchimento em toda a circunferência da nossa tag. Então, vamos lá.
Bom, então eu já tirei a entretela da parte de baixo do nosso bordado e também já tirei o excesso de tecido, como podemos ver aqui. Agora ele vai fazer o acabamento, que é o preenchimento em toda a circunferência da nossa tag, tá bom? Então agora a gente vai fazer esse acabamento, que é o final do nosso bordado. Então vamos nessa. E aqui está, pessoal, as nossas maravilhosas tags decorativas para as festividades de fim de ano. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Mas você pode usar a sua criatividade aí na sua casa para fazer essas tags de diversas formas e de diversos jeitos, tá? Aqui eu utilizei uma árvore de Natal, aqui eu coloquei o nome de uma pessoa, você pode colocar de uma pessoa querida aí na sua casa, né? Familiares, amigos e afins. Aqui eu coloquei Christmas Holiday e também a palavra amor, mas você pode utilizar qualquer elemento que você queira para fazer a decoração das suas tags aí na sua decoração de fim de ano, tá bom? E a parte de trás, a gente pode observar que tem os retalhos de tecidos que a gente colocou aqui no nosso projetinho. Olha que bacana! Então fica com acabamento aqui na parte da frente, com preenchimento em toda a circunferência da nossa tag. E também na parte de trás, além de ter o preenchimento para acabamento, também tem os tecidinhos que a gente colocou com o tema também de festividades de fim de ano. Gostou dessa dica? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo projeto. Tchau!